Pessoal, meu nome é Duílio, trabalho com modelagem e renderização 3D, fazendo renderizações com Tia Render e Kirkitea, e resolvi lançar esse vídeo aí para dar um apoio para o pessoal com uma ferramenta do Kirkitea, ferramenta Stencil Brush, utilizada para distribuir elementos de uma superfície regular ou irregular, muito útil para a criação de grama, de tapetes e distribuição de elementos de uma forma qualquer. Essa imagem que vocês veem ao fundo, a gente tem o uso dessa ferramenta no Tia Render, que tem o mesmíssimo funcionamento no Kirkitea, para a composição dessa cerca de plantas, dessas outras aqui, de todo o gramado da cena, da distribuição dessa vegetação. Ela pode ser utilizada para essas tarefas repetitivas que necessitam de alguma aleatoriedade na distribuição dos elementos para cobrir superfícies, até mesmo telhado nessa similaridade, né, nessa linha aqui seria viável também com o uso da Stencil Brush. Não foi o caso dessa cena, foi uma outra técnica específica, mas é isso. A ferramenta é pouco discutida, eu vejo que algumas pessoas às vezes têm dúvida, o pessoal posta nos fóruns, posta lá no Facebook, alguns tentam contribuir e explicar, mas nem todos conhecem profundamente. É uma ferramenta poderosa, muito forte, muito cheia de recursos, o que tem recursos muito interessantes, mas a gente vai se ater aos recursos mais elementares, que é visando a confecção de um tapete felpudo como aquele que vocês viram aí no início do vídeo, ok? Vamos lá então. Para esse vídeo, para esse exemplo, eu elaborei essa cena bem simples, é um cômodo com uma janela grande, depois virão outros elementos aqui, mas nosso maior foco de interesse é a questão do tapete, por isso essa câmera tem esse ângulo mais focado no tapete, tem um outro aqui com um ângulo mais próximo, que a gente vai fazer uma renderização legal para mostrar o detalhe posteriormente, mas essencialmente é isso, é um piso com um tapete. O que é esse tapete aqui? É um cubo que foi feito no SketchUp com a ferramenta de cubo aqui, ferramenta puxar, alguma coisa nesse sentido, foi transformado num grupo. E aí ele foi preenchido aqui, foi texturizado com essa textura aqui, que lembra mais ou menos um carpete, né? Não sei se vocês conseguem ver aí o detalhe. E as bordas desse tapete, elas foram suavizadas, foram arredondadas com plugin round corner para dar esse aspecto menos encaixotado aí nas bordas, né? É um tapete muito planinho, poderia ter umas regularidades, mas não é muito foco. Pensei em uma coisa mais simples, então vai nos atender. E aí, para elaborar esse carpete, eu estou usando aqui, na verdade, um componente que é um bloco de grama, na verdade. Tirei a textura dele aí, preenchi com outra cor, mas na verdade é uma grama, né? Então, utilizando essa técnica, você pode modelar o seu bloco de grama manualmente, ou usar o plugin Makefur, ou baixar na internet. Tem uma porção de blocos pagos e gratuitos na internet disponíveis de vegetação. Você vai achar facilmente um bloquinho de grama que vai te servir para esse propósito também. A grama normalmente ela tem a ponta mais para cima aqui, fica um aspecto muito duro. O tapete fica com cara de gramado, né? Fica com cara de capim se ficar mal calibrado. E esse bloco aqui especificamente tem as pontinhas mais dobradinhas aqui. E aí eu acho que isso no final vai dar um aspecto mais bacana nessa questão do carpete que a gente quer modelar. Então a gente tem aqui uma base para esse carpete, um bloquinho de grama aqui, de fios de grama que farão papel do nosso fio de carpete nessa condição, ok? Então essa cena vai ser exportada lá para o Kirkitea com plugin. Vou jogar aqui na área de trabalho, tapete, ok, já foi para lá. E agora a gente vai lá para o Kirkitea para abrir essa cena lá. Tem alguns outros elementos que estão ocultos aqui, tem um sofá, umas coisinhas que não é foco no momento, então vou trabalhar com a cena vazia assim mesmo, para a gente se ater aos detalhes que de fato nos interessam. Posteriormente a gente leva esses elementos para lá, faz um merge e renderiza a cena para finalizar o cenário completo e a gente vê a aplicação desse tapete na cena como um todo. Então vamos para o Kirkitea e a gente continua a aula lá. Bom, pessoal, estamos aqui no Kirkitea, o modelo foi exportado lá do SketchUp e já foi importado aqui.
Na verdade, eu já peguei os outros elementos da cena e já importei, já fiz o merge também, como não é o nosso foco, eu não fiz questão de gravar os procedimentos, e agrupei tudo, né, num grupinho aqui e ocultei, para a gente se ater só aqui nos interesses de fato. As configurações de iluminação, de luz, do global ali do céu, tudo está ajustado, alguns materiais já foram configurados, para a gente ganhar um tempo nesse sentido e a gente está aqui com o nosso tapete. Uma prática que eu tenho lá no SketchUp, que eu recomendo para todos aí, é sempre que possível nomear os materiais lá no SketchUp antes da exportação, porque como a gente navega dentro do que é por material, eu acho sempre mais fácil quando os materiais são devidamente nomeados aqui. E tendo mudar esse aqui, gosto de agrupar porque você classifica, fica mais fácil de se localizar. E eu sempre nomeio primeiro o nome do bloco e depois alguma característica adicional para que eles se agrupem também. Então o que nos interessa aqui são os elementos do tapete. Como a gente falou no SketchUp, a base do tapete ela foi preenchida já com uma cor uniforme, né, que atende a nossa necessidade, e os fios do tapete têm outra cor, poderia ser mais de uma cor, enfim. O mesmo procedimento de gramado, como a gente falou mais cedo. Como é que funciona a ferramenta Instance Brush, então, Instance Brush? Por que o Extension Brush primeiro, né? Eu poderia resolver a situação pegando o meu bloco de grama, de fios aqui, multiplicando inúmeras vezes lá dentro do SketchUp, até mesmo tem um plugin Makefur, que o pessoal usa bastante aí para esse fim, que eu posso fazer a grama com ele, ou multiplicar as minhas instâncias com ele, né? E fica ótimo, fica tão bom quanto. Porém, tem a dificuldade que dentro do SketchUp, para girar e trabalhar dentro da viewport, ele ainda, embora tenha melhorado muito na versão 2015, não é a melhor ferramenta para trabalhar com muita geometria na tela e fica um pouco dificultoso, um pouco trabalhoso, umas travadinhas na interface. E aí, acho que a principal vantagem, né, que eu vejo de fazer o tapete ou o gramado dentro do Kerkter é que ele tem uma capacidade, uma viewport que gerencia melhor uma quantidade maior de geometria, né? A gente vai ver como isso acontece aqui dentro. E aí eu acho mais cômodo fazer a distribuição desses grupos aqui dentro do Kerkter. Então a gente vai acionar aqui a ferramenta Instance Brush. E aí como é que funciona basicamente? Como eu falei, tem várias ferramentas legais, uns recursos bem interessantes nessa ferramenta, mas a gente vai se ater aos básicos, mais elementares necessários para a gente conseguir alcançar o objetivo de fazer esse tapete felpudo aí. Esse primeiro botãozinho aqui, você vai dizer para a ferramenta qual que é a instância, qual que é o elemento que você vai multiplicar várias vezes na cena, que no nosso caso é o fio aqui de tapete. O que você vai fazer? Você vai selecionar, clique duplo aqui, selecionou o elemento lá, o objeto, você vai definir que ele é a instância. E o canvas é onde essas instâncias serão distribuídas. Então você vai tirar a seleção dos fios, vai fazer uma seleção na base e vai definir que essa base do tapete é o canvas. Então vou distribuir as minhas instâncias em cima desse canvas. Ok? Feito isso, a gente vai configurar só esses parâmetros mais rapidamente aqui. Primeiro o parâmetro Direction, depois o parâmetro Normal, depois o Roll, depois por último o Scale, que é bem interessante também. O que é o Direction? O Direction vai definir se a inclinação do elemento, da instância que você está instanciando, ela obedece à superfície onde ela está implantada ou se ela obedece o eixo original dela. Como o nosso tapete aqui é plano, isso não vai fazer diferença para a gente agora. Essa questão da inclinação é um negócio muito legal, muito interessante, que a gente vai discutir no vídeo avançado de Stencil Brush. Esse aqui é um vídeo básico, bem superficial, só para orientar o pessoal rapidamente mesmo. O parâmetro normal, o que vai acontecer quando quanto mais incrementar aqui o valor desse atributo, o que vai acontecer? O elemento ele vai ficar mais inclinado para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, enquanto ele é distribuído. Se ele está zero, ele vai ficar todo igualzinho como ele estava. Se ele está muito elevado, ele vai ficar bastante inclinado. A gente vai fazer um teste em cima disso agora, vocês vão perceber do que se trata especificamente. Eu vou colocar 60 aqui, eu não sei. E aí, feito isso, eu vou popular a minha superfície. Se eu clicar em popular, ele vai popular o canvas com as instâncias que eu defini. Antes disso, tem um valor interessante aqui, que é a distância mínima entre os elementos, que aqui está definido para 1 metro. Então, como o tapete não é muito grande,
Se eu colocar 1 metro, vai ficar pouquíssimas instâncias no meu tapete, né? Eu vou diminuir isso aqui para 0,2, para a gente ter uma quantidade maior de elementos distribuídos em cima dele, para a gente ver como é que funciona esse parâmetro normal aqui. Quando eu clicar no botão Populate, ele vai popular a região e antes disso ele vai pedir que eu dê um nome. Por quê? Porque ele vai pegar todas as instâncias que foram criadas naquele objeto e vai transformar num grupo, num pacote. E ele solicita que seja formado um nome qualquer para esse pacote. Eu vou colocar aqui fios do tapete. Feito isso, ele criou aqui um grupo chamado fios do tapete e distribuiu os meus elementos em cima daquela superfície de maneira aleatória. Se você perceber, para fins de performance, desse não travamento da viewport, como a gente falou, o Kirkité não multiplicou exatamente os fiozinhos em cada um desses grupos. Ele distribuiu uma caixinha que representa uma instância desse elemento aqui. Isso porque, obviamente, é muito mais fácil gerenciar algumas faces aí do cubo do que todas essas faces do nosso elemento aqui, né? Então, se você observar de perto, você vai perceber que as caixinhas elas estão inclinadas, ó. Uma está mais caidinha para um lado, está caidinha para o outro. Então bastante, está até de 70%, né? Então vamos renderizar aqui um teste. Eu gosto sempre de renderizar no motor 19, que eu acho que aparece uma pré-visualização mais rápida. Vamos ver se vai demorar demais. Qualquer coisa eu dou uma pausa no vídeo e a gente volta a seguir. Você vai perceber que os fios não estão de pé como ele estava lá no SketchUp, eles ficaram deitados para um lado e para o outro enquanto eles foram distribuídos. Acho que vai demorar um pouco essa prévia. Tá, eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente volta em alguns segundos. Então, pessoal, voltando, fiz uns ajustes em alguns materiais e na configuração do motor de render, a gente vai conseguir renderizar as demonstrações mais rapidamente agora. Vocês podem perceber que os bloquinhos eles ficaram deitados, então, cada um para uma direção de forma aleatória. Né? Isso é bem legal, vai dar um aspecto mais, né, menos quadradinho, menos igualzinho para o tapete, então vai ficar com um aspecto mais natural. Porém, houve um problema. Se você percebe, o bloquinho aqui ele não está mais colado na base, né? Não é a base do bloco que está colada em cima da base aqui do tapete. Eles afundaram, eles desceram, né? Mais ou menos pela metade. Alguns quase sumiram, né? Então a gente conseguiu o efeito que a gente desejava, mas eles afundaram. Por que isso acontece? Se você observar aqui, quando você seleciona lá o seu bloquinho do fio, o centro do pivô está no centro do bloco e não na base do bloco. Então, quando ele distribui o bloco vai ficar colado na superfície pelo centro do pivô. Então, para corrigir isso, a gente tem que descer o centro do pivô para a base do bloco aqui. Ó. Isso é uma dica muito importante que o pessoal sofre aí, porque os bloquinhos começam a sumir no meio da superfície, não se entende por quê, e depois arrastar esse bloquinho para cima e para baixo, esse tapete, esse pacote de instâncias todos feito fica muito pesado, né? Então como é que a gente faz? A gente vai ter que transformar isso em um grupo, né? Por mais que seja só um material, é preciso transformar ele num grupo, então eu vou agrupar aqui, ele vai virar tapete, fios, ele virou um grupo, e vou selecionar o meu grupo, e aí eu vou arrastar o pivô para baixo. Antes de arrastar, eu vou segurar a tecla Alt no teclado, e aí eu arrasto o pivô. Você vai perceber que o bloquinho não foi arrastado, somente o pivô foi quem desceu. Ó. Feito isso, eu posso soltar. Agora o centro gravitacional dele está aqui, no pontinho central do pivô, então quando eu distribuir os elementos ele vai ficar em pezinho e não mais afundado, mas já nos serviu para ver aqui como é que funciona a questão do normal. Né? Vou diminuir um pouco mais para não ficar muito agressivo aqui, acho que uns 30 está legal. Vamos falar agora do roll, né? Vamos fazer o seguinte, vamos limpar aqui a nossa distribuição anterior e fazer uma nova com esse novo parâmetro. Eu vou desligar aqui, vou colocar só o roll, para a gente ver, não sei se vai ser muito prático, se fosse um elemento quadrado seria mais efetivo. O que a gente vai perceber? Que aconteceu de novo que eles ficarem afundados porque eu tenho que redefinir a minha instância, né, gente? Eu não fiz isso. Mas ok, vou tentar explicar aqui. O que acontece? Ele vai girar lateralmente em torno do próprio eixo, né?
Então, deixa eu voltar aqui no SketchUp. O que vai acontecer com ele é o seguinte. É que cada nova instância do meu elemento, ele vai ficar assim, ó. Uma vai girar um pouquinho, a outra vai girar mais um pouquinho, a outra vai girar mais, de forma aleatória. Então ele vai girando em torno do próprio eixo. Isso também é importante para que o nosso carpete ou gramado, ou uma cerca viva, ou qualquer elemento que a gente queira montar com essa técnica, fique com um aspecto mais aleatório, mais natural, né? Então, acho interessantíssimo trabalhar com o roll numa escala mais alta. E por último, esse último parâmetro aqui, que é a escala. Como é que funciona? Isso vai gerar aleatoriedade na escala das minhas instâncias. Deixa eu redefinir aqui que a instância agora é essa, né? Quando eu colocar aqui de 1, eu estou dizendo de 100%, estou falando em 100%. Então, as minhas instâncias elas podem sofrer até 100% de escalonamento para mais, a fim de garantir essa aleatoriedade. 100% é muito, os nossos fios de tapete vão ter até o dobro do tamanho. Então vamos trabalhar aqui com 50%, com 30%, com 60%. Deixa eu ver aqui, 0,6, até 60% de redimensionamento. Vou fazer aqui uma... Ele vai gerar um novo pacote, porque eu mudei a instância que um dia era essa, agora é outra, né? Agora é o grupo. E ele distribuiu os elementos. Agora percebe que eles ficaram todos em cima da superfície. E existe uma variação de tamanho, né? Olha, tem uns bem grandes aqui, talvez 60% até tenha sido muito. Vai ficar muito bagunçado o nosso tapete. Mas é para isso que serve o parâmetro. Ok? Como eu disse antes, essa aqui é a distância mínima entre os elementos. Agora está com 20 centímetros, né? Eu posso trabalhar com isso. Tem um negócio muito legal de trabalhar com instâncias em grade. Eu não vou falar sobre isso agora, mas é bem legal. Vou mostrar no final do vídeo um trabalho que foi feito utilizando também isso aqui, além de alguns outros parâmetros aqui. E eu tenho duas maneiras de cobrir a minha superfície. Eu posso, eu posso clicar em popular, que aí dentro daquelas minhas configurações eu vou ter... deletar aquela instância antiga aqui, que a gente não está mais usando. Eu vou ter uma distribuição aleatória dos meus elementos, quando eu mando popular, foi o que a gente fez até agora, né? Ou eu posso também usar um pincel, por isso tem o nome de pincel, né? Pincel de instâncias. Eu posso usar um pincel para preencher somente as áreas que eu quero. E se eu preferir trabalhar dessa maneira, eu defino aqui o tamanho do meu pincel. Então, vou colocar um pincel de 5. Você vai perceber que eu tenho um pincel vermelhinho ali bem pequeno, tá vendo? E se eu colocar um pincel maior, eu tenho um pincel maior para cobrir mais rapidamente uma área mais extensa. Então é para isso que servem as opções pincel e populate. E a borracha vai ter o mesmo tamanho do pincel, vai servir para eu apagar os elementos que eventualmente eu não queira mais na minha cena, somente daquela instância. Esse aspecto aqui que eu troquei agora uma instância para outra, tive que dar um clean aqui, é um outro aspecto um pouco mais avançadinho, não é complicado, mas é só uma teoria, e a gente vai falar numa oportunidade posterior para a gente ser mais breve, o vídeo já está ficando um pouco longo. Então, essencialmente é isso. Eu acho que a distribuição aqui variou muito, vou colocar aqui 40%. E vou colocar uma distância entre elementos bem pequena, porque eu quero um tapete bem preenchido, né? Então essa minha distância até de 0,1 ainda é muito. Ó, você percebe que tem bastante elementos já distribuído no meu tapete, mas ainda estão muito distantes entre si. Dependendo do ângulo da cena, você até consegue uma coisa bem convincente com uma distribuição como essa. Mas como a nossa cena é close-up, a câmera está um pouco mais elevada, acho que é mais interessante preencher mais a superfície para dar um aspecto mais realista, né? Então vamos trabalhar aqui com 0,02.
variando em até 40% na escala e girando em torno do próprio eixo e inclinando um pouquinho também os meus agrupamentos. Então você percebe que já fica bem mais cheio, né? Eu sempre prefiro trabalhar com o pincel assim, se a superfície não for muito grande, que eu consigo um preenchimento da área mais rapidamente. Que normalmente você clica em popular, ele preenche uma área, popular, ele preenche uma outra área, começa a ficar cheio demais, ele já não é tão efetivo porque são menos áreas disponíveis para preencher, então você fica clicando várias vezes. Prefiro vir logo no pincel, definir o distanciamento que eu preciso, que eu prefiro, já faço a cobertura da área e já fico pronto. Como eu falei, o material do piso, o material dos fios do tapete, o material do cenário, iluminação, tudo isso está configurado, eu configurei antes de retomar o vídeo. E agora a gente vai aqui para a câmera, eu vou reexibir aqui os elementos que estavam ocultos. Tem um tapete, uma cortina, umas coisinhas, e vou partir para a renderização. Particularmente vou renderizar no motor 19, um motor que eu gosto bastante, o MLT. Acho que as condições de iluminação ficam bem realistas, bem interessantes, só que demora bastante, normalmente, né? Então eu vou interromper a gravação, posteriormente a gente retorna com o raw render e faz mais alguns comentários a respeito, ok? Bom, pessoal, encerrando então os trabalhos, está aí. Fiz um pouco diferente, já parti para uma pós, diferente do que a gente tinha falado antes. Fiz uma pós bem breve, bem rápida, para aperfeiçoar algumas coisinhas menores. O resultado alcançado com o trabalho foi esse, acho que ficou bem satisfatório, né? A gente consegue ver que não ficou um tapete muito reto, muito perfeito. Ele tem uma aleatoriedade. Isso foi graças ao atributo lá de Scale, que foi alternando o tamanho das instâncias, né? E também a questão do normal, né? Ele fica muito mais evidente aqui nas bordas, porque você verifica que aquele fato dos blocos estarem inclinados em direções aleatórias garantem esses fios saindo pela borda aqui, como acontece no mundo real, né? Essa borda ficou mais evidente. Claro que ficaram aqui alguns defeitos e merecia um ajuste melhor aqui na pós-produção, mas para ser bem breve eu deixei passar, ficou assim mesmo. Acho que pode ser verificada a eficácia. Um outro aspecto interessante é que nessas áreas sem cobertura, algumas poucas apareceram aqui no meio e aqui na borda, você consegue ver o material aplicado, aquela borda arredondada com um plugin, round corner, né, um bump aplicado no material. Acho que são detalhes que garantem um nível de realismo maior à sua cena e que incrementam a qualidade do seu trabalho, né? Então, o resultado alcançado foi esse. Os materiais da cena foram todos editados, como eu falei antes, inclusive os fios do tapete. Então tem um pouco de reflexão, tem um pouco de bump, de transparência, de um pouquinho de muita coisa aí, para alcançar esse resultado no fio, né, imitando um pouco o Silk Shag, aquele tapete comercial que nós conhecemos, essa distribuição de sombra, de luz, de uma maneira um pouco heterogênea, né, nada muito perfeitinho, muito chapado. Que tem um outro ângulo da cena com zoom, onde fiz um desfoque, um depth of field na lente aqui, desfocou aqui na frente, ali no fundo, mas aqui no meio dá para ver bem, uma pegada um pouco artística aí, só para dar uma brincada. E você consegue ver aqui no zoom a distribuição dos fios, como é que ela acontece, como eles ficaram mais naturais, naquele assunto que eu falei no começo, sobre as pontas dos fios serem mais inclinadas, né? Esse aspecto aí menos grama e um pouco mais convincente nessa questão de tentar ser um tapete. Então é isso. Espero que tenha sido útil para todos vocês, que tenham sucesso na empreitada aí, que tenham êxito na confecção dos seus tapetes utilizando essa técnica. Vale ressaltar que o tempo de render ele sobe, obviamente, né? Cada instância tem seus fios e o renderizador tem que calcular o comportamento do material em todos esses objetos, então naturalmente vai incrementar o tempo de render. Como era um render para teste, a gente tem até bastante granulado aqui, porque eu interrompi com pouco tempo, né, de processamento e foi feito no MLT, como eu falei. Mas eu acho que ficou claro, ficou satisfatório, acho que o resultado foi bom. E aí, é isso. Deus abençoe vocês, um abraço e até a próxima.